Estou certo de que nem Orwell, nem Huxley, nem Zamiatin gostariam de asseverar que esse mundo de insanidade está destinado a se realizar. Pelo contrário, é bastante óbvio que a intenção deles é fazer soar um alarme ao mostrar para onde estamos indo, caso não tenhamos sucesso na promoção do renascimento do espírito de humanismo e dignidade que está nas próprias raízes da cultura ocidental. Assim como os outros dois autores, Orwell simplesmente sugere que a nova forma de industrialismo gerencial, na qual o homem constrói máquinas que agem como homens e desenvolve homens que agem como máquinas, conduz a uma era de desumanização e completa alienação, na qual homens são transformados em coisas e se tornam apêndices do processo de produção e consumo. Os três autores sugerem que esse perigo existe não apenas nas versões russa e chinesa do comunismo, mas que é inerente ao modo moderno de produção e organização e é relativamente independente das várias ideologias. Orwell, como os autores das outras utopias negativas, não é um profeta do desastre. Ele deseja nos alertar e nos acordar. Ainda tem esperança, mas, ao contrário dos escritores das utopias das fases iniciais da sociedade ocidental, a sua é uma esperança desesperada. A esperança só pode concretizar-se, nos ensina 1984, se percebermos o perigo que confronta os homens hoje, o perigo de uma sociedade de autômatos que terão perdido todos os traços de individualidade, amor e pensamento crítico, e que não serão capazes de percebê-lo em decorrência do duplo pensamento. Livros como o de Orwell são advertências poderosas, e seria lamentável se o leitor, de modo autocomplacente, interpretasse 1984 como mais uma descrição da barbárie stalinista, sem perceber que o livro se refere também a nós. 2. Ben Pinlot, 1989. É fácil entender porque o último romance de George Orwell, publicado em junho de 1949, 7 meses antes da morte do autor, foi um sucesso instantâneo. Em primeiro lugar, é uma narrativa perversamente indecorosa que leva a fantasia adolescente
de rebeldia solitária, sexo furtivo e terror implacável, a um extremo escandalosamente inaceitável. Segundo e mais importante, essa história singular foi amplamente interpretada como comentário social e até mesmo como profecia. Não é surpreendente, talvez, que o romance tenha sido entendido dessa forma. Monotonia, escassez material e burocracia governamental eram um modo de vida não apenas no romance, mas na Grã-Bretanha em que foi escrito. Na mesma época, o totalitarismo era um medo que se aproximava furtivamente. A Alemanha nazista num passado recente e China e Rússia no presente de então emolduravam a consciência política ocidental. Havia a sensação de se estar olhando sinistramente para uma bola de cristal colocada a uma inimaginável curta distância. É impossível pensar no romance da mesma maneira hoje. É uma marca da extraordinária influência do autor que, à medida que o 1984 histórico se aproximava, a data no calendário fosse discutida em todo o mundo, quase com apreensão, como se fosse uma espécie de milênio. Mas isso agora é passado e alguns podem se perguntar se o prazo de validade do romance já se esgotou. Por quanto tempo pode uma história sobre um futuro que passou continuar a alarmar seus leitores? Há aspectos do romance que certamente incitam o crítico moderno a ser condescendente. Não apenas a suposta advertência contida no livro estava completamente equivocada no seu intervalo de tempo. Não houve até aqui uma terceira guerra mundial ou uma revolução ocidental, e os sistemas totalitaristas são hoje menos e não mais comuns do que 40 anos atrás. Mas as fraquezas literárias do romance podem ser vistas com mais clareza agora. Se 1984 é um romance acessível, isso se deve em parte à lucidez da escrita de Orwell, mas isso se deve também à falta de sutileza de sua caracterização e a uma trama muito simples. Esta última pode ser brevemente resumida. O romance se passa no ano de 1984 em Londres, pista de pouso número 1. Na Oceânia, uma superpotência controlada pelo restritivo partido e comandada por seu líder, o Grande Irmão,
Dentro desse estado não existe lei e há apenas uma regra: a obediência absoluta em ação e pensamento. A sociedade da Oceânia é repartida hierarquicamente entre o núcleo do partido, o mais privilegiado, um partido externo subserviente e uma massa indistinta de proletas. O herói Winston Smith é um membro do partido externo que trabalha no Ministério da Verdade, isto é, da mentira, como falsificador de registros. Apesar da pressão extraordinária para se conformar ao sistema, Winston secretamente reage contra ele. É abordado por outra oficial secundária, Júlia, que reconhece nele um espírito afim. Encorajados pelo amor, eles pedem a um burocrata de alto escalão do núcleo do partido que os coloque em contato com uma força de oposição chamada de confraria, supostamente liderada pelo arqui-inimigo do grande irmão, à maneira de Trotsky, Emanuel Goldstein. O estímulo que recebem de O'Brien, porém, revela-se uma manobra traiçoeira. Eles são presos e separados. Ambos sucumbem a interrogatórios e traem um ao outro. Libertado antes de sua liquidação final, Winston descobre que aprendeu a amar o grande irmão. Como entretenimento, o romance funciona bem em certo nível, mas tem limitações enquanto arte. Falta desenvolvimento à narrativa. O diálogo é por vezes fraco e a maioria das pessoas é bidimensional, existindo apenas para explicitar uma opinião política ou para atingir de raspão um tipo existente no mundo real. Entre as figuras secundárias do romance, uma mulher que canta enquanto estende roupas nos alegra e somos assombrados pela imagem lúgubre da mãe há muito desaparecida de Winston. Mas os conhecidos do herói no partido externo, o estupidamente animado Parsons, por exemplo, ou o fanático Saime, são meras caricaturas de ativistas políticos, enquanto a maior parte dos proletas, com seus Hs não aspirados e clichês de cockneys atrapalhados, parece saída de um exemplar da revista Punch, anterior à guerra. O Sr. Sherrington, o antiquário que aluga um quarto para o ninho de amor de Winston,
e que se revela um policial do pensamento disfarçado, é extraído de uma centena de romances de suspense baratos. Dos três personagens principais, apenas o sinistro O'Brien é uma construção intelectual. Não chega a ser um ser humano de carne e osso, mas a imagem sombria e definitiva do totalitarismo. Winston e Julia são mais substanciais. Aspectos de Winston são encontrados nos romances anteriores de Orwell. Ele é um solitário e um perdedor, um membro sem expectativas da baixa classe média alta, cheio de uma raiva impotente contra aqueles que controlam sua vida. Ficamos deprimidos com a situação difícil de Winston e, quando ele é elevado pelo amor e pelo compromisso político, torcemos pelo seu bem-estar. No entanto, ele nunca supera a própria autocomiseração e é difícil sentirmos a queda desse sujeito pouco atraente como uma tragédia. Júlia é uma criação mais agradável e simpática. Talvez ela contenha algo da primeira esposa de Orwell, Eileen, que morreu em 1945. Júlia certamente tem uma solidez e um toque de humor que faltam ao resto. O maior alívio é descobrir, quando estamos a ponto de sermos sufocados pelo atoleiro de desalento da Oceânia, que a política é absolutamente entediante para Júlia. Outra coisa em que não estou interessada é na próxima geração, meu querido. Só estou interessada em nós. Você só é rebelde da cintura para baixo, disse ele. Ela achou aquela frase brilhantemente inteligente e envolveu-o nos braços, deliciada. No entanto, Júlia contém uma contradição. Do mesmo modo que é a personagem mais cativante do livro, ela também é a menos apropriada. Ao contrário do moroso Winston, ela é um espírito livre. Para ela, a vida era uma coisa muito simples. Você fica querendo se divertir e eles, ou seja, o partido, faz de tudo para evitar que você se divirta. Você faz de tudo para infringir as regras. Ficamos gratos por Júlia existir, mas somos levados a imaginar como esse ideal fantasioso de um garoto de escola particular,
Um ideal de feminilidade descomplicada, saudável, solar, poderia de algum modo sobreviver à propaganda enlouquecedora do partido. Ou ainda, se ela conseguia sobreviver, por que não outros? Winston, o último homem da Europa. Até faz sentido como uma relíquia da antiga era. Mas Júlia parece ser a prova de que os métodos da nova era não funcionam. No entanto, um tema do livro é que esses métodos são inevitavelmente eficazes. Nos próprios termos do romance, Júlia parece um anacronismo. Seu caso de amor clandestino pertence a um país sob ocupação, o reino de Odete, e não a um país totalmente controlado. Júlia, com toda sua inconsistência, inspira vida ao romance, mas sua presença mal e mal sustentaria um conto. Se não houvesse nada no romance além dos personagens e da narrativa, ele dificilmente seria lido hoje, exceto como uma curiosidade. Há de fato muito mais. O que faz do romance uma obra-prima de escrita política, o equivalente moderno, como corretamente apontou Bernard Crick, do Leviatã de Thomas Hobbes, é a textura extraordinária do pano de fundo, disfarçado de ficção de horror cômica. 1984 é, na verdade, um ensaio de não ficção sobre o poder maligno. Ele funciona para nós, analisando e atacando o sistema político, da mesma maneira que o livro Herético de Emmanuel Goldstein funciona para Winston. Em certo sentido, o livro não lhe dizia nada de novo, o que era parte do fascínio. Dizia o que ele teria dito se tivesse a capacidade de organizar seus pensamentos dispersos. Era o produto de uma mente semelhante à dele, porém muitíssimo mais poderosa, mais sistemática, menos amedrontada. Os melhores livros, compreendeu, são aqueles que lhe dizem o que você já sabe. Tal como em outras passagens de Orwell, o falso e conivente amadorismo do estilo do autor nos tranquiliza com o entendimento de que ele não apenas está certo, mas também que está dizendo o que sempre pensamos, mas nunca fomos capazes de formular em palavras. É difícil reconhecer 1984 como sátira. Alguns o enxergaram como um ataque ao stalinismo,
ou ao totalitarismo em geral, ou às tendências diretivas na época do governo trabalhista do socialismo de Estado britânico. Outros o interpretaram como uma investida contra as pretensões e o iliberalismo dos intelectuais de esquerda ocidentais. Outros ainda explicaram-no como uma febril alucinação advinda da tuberculose, um libelo contra a escola preparatória, ou, o que deve ser a mesma coisa, um delírio sadomasoquista. O romance provavelmente contém elementos disso tudo. No entanto, é mais que apenas um ataque satírico e muito mais que o produto de uma imaginação febril. Apesar de fazer uma espécie de advertência, não é uma profecia, o que Orwell sabia, tanto quanto qualquer um, ser impossível e sem sentido. Ele não está também muito preocupado com eventos contemporâneos. É um livro sobre o presente contínuo, uma atualização da condição humana. O que mais importa é que ele nos lembra de muitas coisas na